Patriotas, veja as decisões chocantes que o STF tomou. Vocês não vão acreditar. Acabou de ser revelada agora. Meu Deus do céu. E não para por aí não. Globo News mente escandalosamente para tentar justificar a perseguição e a censura. Veja o vídeo. E muito mais, patriotas. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de mandar um abraço nos 4 cantos do Brasil para todos os patriotas conservadores de bem. E também no exterior. Você que está aí nos Estados Unidos, na Europa, passando frio, porque o frio agora está rachando, né? Em Israel, no Japão, gostaria de mandar um forte abraço para todos vocês. Que Deus possa abençoar vocês ricamente e uma ótima semana. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. A militância de redação de Lula News engana o público ao vender a narrativa de que a censura e a perseguição contra a direita no Brasil seriam legais, pois a Constituição brasileira não garantiria o mesmo grau de liberdade de expressão que a Constituição americana. O ponto não é esse. A liberdade de expressão garantida pela Constituição brasileira não está sendo respeitada e, na prática, não difere tanto assim da Carta Americana. Artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observados ou disposto nesta Constituição. 2. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Por exemplo, no primeiro ato de censura do regime atual, uma revista foi impedida de circular por publicar trecho de testemunho contra um ministro, o famoso amigo do meu pai. Qual o artigo da Constituição ampara tal censura? Qual o artigo da Constituição ou lei brasileira prevê censura prévia, como quando uma decisão judicial bloqueia o perfil de uma pessoa nas redes sociais? Qual lei brasileira ampara o fechamento de uma redação, como ocorreu com o Terça Livre? Qual lei brasileira define críticas às autoridades como ataque às instituições, passível de censura? Qual lei brasileira prevê fake news como crime, que define o que é fake news? Em primeiro lugar, se mentir fosse crime, passível de prisão, sobraria alguém solto na Lula News. Além do mais, não é apenas o direito fundamental à expressão que está sendo desrespeitado no Brasil. Talvez o mais grave seja o desrespeito ao direito de defesa e ao devido processo legal. Olha aqui o que as militantes comunistas, socialistas disseram aqui, ó, do Jornalex. Isso aqui é pura militância de ideologia marxista-comunista. De jornalista não tem nada, jornalista é imparcial. Agora, até os jornalistas agora eles estão interpretando a Constituição. Se não bastasse os ministros do STF interpretar a Constituição, agora vem o Jornalex também. Sim, a gente consegue ver que nesse mundo com redes sociais dando voz a todas as pessoas, existe uma parcela da população brasileira que acredita que está ocorrendo algum tipo de exagero mesmo, limitação na fala de, inclusive, políticos, pessoas públicas. A gente vê isso frequentemente sendo discursado lá tanto na Câmara como no Senado, em editoriais ou mesmo artigos que são enviados para fora do Brasil. A democracia brasileira permite que se defenda esse tipo de ideia, mas o que há uma grande confusão é você confundir o que é, por exemplo, liberdade de expressão nos Estados Unidos, onde as pessoas podem falar o que quiserem, inclusive atacar outras pessoas, enquanto que no Brasil
Não dá para você ameaçar de morte, não dá para você, inclusive, fazer ataques à própria democracia. Então, é uma linha tênue frente à legislação brasileira e é isso que a OEA está entrando em contato agora. A esquerda brasileira sempre usou esse caminho de fazer denúncias lá fora. A direita foi lá e está fazendo uma queixa, agora a OEA está aqui, mas vai ter que também partir do princípio que o Brasil tem uma Constituição e que estabelece limites para a liberdade de expressão. E esse que é o ponto. Então, a gente vai ter que ver, primeiro, é importante até para esse discurso que está sendo vendido fora do Brasil, de que agora, que Elon Musk ajudou a disseminar também, de que o Brasil é um país em que as pessoas não têm liberdade para falar o que quer. Existe uma lei, uma Constituição que tem que ser respeitada. Essa Constituição, ela só está favorecendo essa ideologia marxista-comunista. Vocês viram alguém sendo preso da ala comunista? Imagine, vou dar só um exemplo aqui. Imagine se esses esquerdistas fossem conservadores e fazesse a bola da cabeça do presidente Bolsonaro, como eles, em vez de ser do presidente Bolsonaro, de algum dos ministros lá do STF. Se for conservador, o que iria acontecer com um desses conservadores que tentasse fazer isso? E não para por aí, não. Imagine se um conservador agora fazer uma bola, a cabeça do Lula de bola, igual fez com o presidente Bolsonaro. O que não iria acontecer com ele? Imagine se cineastas, produtores de vídeo, pegasse um homem parecido com o Lula, com a faixa do Lula, montado numa moto, embora que ele não sabe nem andar de moto, só de jegue, e recebesse uma flechada no peito, como eles fizeram com o presidente Bolsonaro, quando ele estava no poder. Vocês estão entendendo? É só trocar o lado. Se vocês trocarem o lado, rapidamente a Polícia Federal, 5 horas da manhã, está batendo na porta de vocês, pegando celular, tablet, notebook, da ala conservadora. Agora da ala esquerdista, não. Isso faz parte. Isso aí da liberdade de expressão, é teatro, é folclore, entendeu? Não tem nada a ver. Eles podem criar todo tipo de narrativa contra o presidente Bolsonaro, que esses artistas não vão presos. Ninguém. Pergunta se alguma dessas pessoas foram presas, punidas, processadas, né, por fazer isso, incitar o ódio contra um presidente da República. E ali não é uma gracinha que ele estava fazendo, não, ou fazer o presidente Bolsonaro com a barriga mais grande, ou o jeito dele falar, o jeito dele se expressar, não. Toda vez que eles faziam alguma coisa, é no sentido de desejar a morte dele. Entendeu? E agora vem essas jornalecas aqui, sabe? Então, já que vocês pregam tanto, né, e outra coisa, a Constituição do Brasil já foi rasgada, prega tanto, né, as decisões que os ministros do STF tá tomando, então por que não enquadra logo vocês também? Entendeu? Porque tá difícil, patriotas, tá difícil. Eles querem colocar de goela abaixo essas decisões dos ministros do STF, mas são narrativas de comunista socialista mesmo. Eles têm que falar a mentira 1000 vezes para que as pessoas possam entender que o que eles estão falando é verdade, para punir, tá? Olha aqui, ó. Veja quais foram as decisões que os ministros do STF tomaram. Chocante. Perversidade. STF condenou o pai de 6 crianças e Moraes bloqueou o salário da mãe, tá? Sem ampla defesa, sem um contraditório. Uma pessoa morreu no presídio por negligência, o Cleuzão. Imagine se fosse algum desses que foram presos pela Lava Jato aí, acontecesse isso, né, por negligência do juiz Sérgio Moro ou dos procuradores da Lava Jato, né, morresse na cadeia. Rapaz, ia serem presos, né, punidos. Eles criaram até um projeto, abuso de autoridade, tá, para punir juízes. Só quem ficou de fora foi os ministros do STF, né? Agora, por causa daquela revista, amigo do meu pai, que era para investigar um ministro do STF, para ver se aquilo ali era verdade ou não, e se fosse verdade ele tinha que perder o seu cargo e ir para a cadeia, não.
puniu foi a revista que publicou a matéria. Isso é o quê? Totalitarismo. Isso só acontece em países como Cuba, Venezuela, né, que qualquer pessoa que acusa o Maduro de tudo que ele está fazendo lá na Venezuela é preso, tá? O que está acontecendo no Brasil ultrapassa todos os limites da justiça e da humanidade. Vanessa, esposa de Ezequiel, condenada a 14 anos de prisão por uma farsa judicial, está sendo brutalmente punida sem ter cometido crime algum. Mãe de 6 filhos, servidora pública por 15 anos, Vanessa já havia perdido seus caminhões, sua principal fonte de sustento, mas isso não foi suficiente para o sistema de perseguição liderado por Alexandre de Moraes e o regime Lula, sem qualquer justificativa razoável. O ministro bloqueou até mesmo o salário dela, jogando sua família na miséria e tornando impossível a sobrevivência de seus filhos. Isso não é justiça, é vingança. Isso não é punição, é crueldade. Até onde vai a sanha autoritária? Qual é o limite da destruição que estão dispostos a impor contra cidadãos inocentes? Vanessa não apenas perdeu o marido para uma sentença absurda, mas agora é forçada a assistir seus filhos pagarem um preço que jamais deveriam pagar. Isso precisa parar. O Brasil não pode aceitar que famílias sejam arruinadas por decisões arbitrárias, sem direito à defesa, sem crimes, sem nada, além de um desejo implacável de punição política. O que está fazendo com a Vanessa e seus filhos é desumano, é covarde, é inaceitável. Tá aqui, ó. Eu estou aqui com a minha família porque, junto com a condenação do meu marido há 14 anos, eu, uma mulher, fui condenada, mãe de 6 crianças, também condenadas a viver longe dos pais. Eu fui condenada a não ter o meu marido comigo, a viver sozinha, a dormir sozinha, a tomar decisões sozinhas, a ir para um hospital sozinha. Eu fui condenada a cuidar sozinha de tudo, do sustento, da proteção, da segurança. Condenada a quando os meus filhos falam: mãe, eu quero o pai. A falar para os meus filhos: a mãe não sabe quando nós podemos ver o seu pai. Rezemos. O meu marido, ele foi preso no dia 8 de janeiro. Ele foi condenado a 14 anos. Mas ele não cometeu nenhum crime. Não há nenhuma prova, não há DNA, não há vídeo, não há foto, a testemunha não reconhece, não há reconhecimento de testemunha, não há armas, não há nada contra o meu marido. Isso está tudo no processo. E mesmo assim, ele foi condenado a 14 anos. Perseguição. Como que eu digo para os meus filhos? Como que eu digo para os meus filhos que o Estado brasileiro defende a família, defende a verdade, defende a justiça, se o meu próprio marido foi condenado injustamente, se o meu marido está fora de casa sendo inocente? São 6 filhos. Senhores parlamentares, jornalistas, repórteres, todos aqui, eu queria que vocês olhassem nos olhos dos meus filhos. Vocês têm coragem de olhar nos olhos de cada um e falar para eles que eles vão viver o resto da vida deles sem a presença do pai, por um crime que o meu marido não cometeu? Senhores parlamentares, os senhores têm poder de mudar essa história. Vejo Paulo
O Paulo tem quase 10 meses. O Paulo não sabe o que é o colo do pai. O Paulo não sabe o que é o sorriso do pai, a alegria de um pai. Patriotas, a pergunta que não quer calar. Vocês já viram esses vídeos e essas matérias? Deixa aí nos comentários. Juízes em vários estados vendendo sentenças. O que é pior? Um vandalismo? Quebrar o patrimônio público? Lógico. Se as pessoas forem identificadas através das 196 filmagens que foram apagadas, elas têm que ser punidas pelos crimes dela, mas dentro da lei. Não criar novas leis e aplicar, penas aí com 14, 17 anos. Qual que é pior? Venda de sentença de um magistrado que se formou, que jurou perante a Constituição, as cláusulas pétreas, em fazer o certo, e ele for pego em vendas de sentença, e depois, sabe qual que é a punição dele? Sabe qual é a punição desses juízes que foram pegos agora no Brasil? É tipo assim, aposentadoria, continuando recebendo seu salário integral. Salário integral. Enquanto isso, essas pessoas aqui, os salários deles foram bloqueados, embora que os salários deles, não é um grande salário como desses juízes, foram bloqueados, ainda teve que indenizar todos aqueles móveis que foram quebrados lá, ainda pegaram sentença de 14 a 17 anos. Vocês estão entendendo como é que funciona o Brasil? Como é que funciona o Brasil, gente? Não é para amadores, viu? E aí vem esses jornalecos dizendo que a Constituição brasileira não é a mesma do Brasil. Não, não é a Constituição. Os ministros da Suprema Corte do Brasil não são os mesmos ministros da Suprema Corte norte-americana. Porque aqueles ministros lá da Suprema Corte norte-americana, eles não trabalham com ideologia, não trabalham com politicagem, eles não fazem interpretação, eles não falam fora dos autos, eles não ficam dando entrevista para lá e para cá para esses jornalecos. Essa é a diferença. A Constituição brasileira já foi vilipendiada, rasgada e jogada no lixo há muito tempo. Esperamos que a justiça venha de fora, porque de dentro já está tudo contaminada, viu? Porque até os parlamentares brasileiros estão pedindo socorro ao Congresso norte-americano. Pedindo. Olha que ponto que o Brasil chegou. Que vergonha. Pedir socorro para outro país para que as instituições, os representantes, os funcionários públicos, melhor dizendo, que era para respeitar, as leis, não respeitam.